Tudo bem? Estamos em nossa sexta aula, onde vamos falar um pouquinho mais sobre os sistemas interorganizacionais, SIO, também chamados de Interorganizational Systems, IOS. Antes, porém, vamos fazer uma pequena recordação do que nós falamos nas duas últimas aulas. Olha lá. É assim, na aula da semana retrasada, eu recordei com vocês a pirâmide organizacional das empresas. Nessa pirâmide, a gente poderia dividir a empresa em três áreas na tomada de decisão: a área operacional, a área tático, ou também chamada de área gerencial, e a área estratégica. Lembrando que nas três áreas a gente toma decisão. O que vai diferenciar as três áreas é o período, né? É a periodicidade que essa decisão vai ser efetivada. Na área operacional, a gente toma decisão a curtíssimo prazo, né? Aquele tal negócio, essa tarefa é para ontem, né? Na área gerencial, o pessoal toma decisões a médio prazo, né? Sei lá, um mês, 6 meses, até um ano, vamos dizer. E no nível estratégico, as decisões são tomadas mais a longo prazo, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos e assim por diante. Então essas eram as três áreas da empresa. Essas áreas, elas vão ser divididas, por sua vez, nas áreas, sub-áreas que compõem a cadeia de valor da empresa. Então, como por exemplo, a gente tem a área de finanças, contabilidade, RH, suprimentos, produção, vendas e até o pós-venda. Pois bem, nas aulas anteriores, nós vimos os sistemas de processamento de transações, que são os sistemas que estão presentes na área operacional da empresa. Como o próprio nome está dizendo, esses sistemas eles são encarregados pelo processamento das transações que acontecem durante a empresa e vão armazenar dados em grandes bancos de dados. Como exemplos de sistemas de processamento de transações, nós conversamos na aula passada o ERP. O ERP, então, é o grande exemplo, o ERP, Enterprise Resource Planning, é o grande exemplo de um sistema que só processa transações. O ERP, conforme comentamos, e a gente vai falar mais a fundo sobre ele, é um sistema que automatiza e integra toda esta área operacional da empresa, que vai desde a parte de suprimentos e compras até o pós-venda. Tudo bem? Então, na área tática ou gerencial, nós vamos ter dois tipos de sistemas de informações, né, que vão colaborar para os executivos tomarem suas decisões estratégicas, né, ou gerenciais. São eles o sistema de apoio à decisão, né, e na aula o SAD, SAD, e na aula passada eu dei dois exemplos, eu apresentei dois tipos de SAD, né, o CRM, que é o Customer Relationship Management, que são os sistemas que vão gerenciar, vão automatizar as nossas relações com os consumidores ou clientes da empresa, e o Supply Chain Management, né? Que são os sistemas que vão gerenciar, vão automatizar os nossos relacionamentos com os fornecedores da empresa. Então, esses sistemas são os sistemas mais utilizados na área gerencial da empresa e vão ser sistemas que vão compor o SIG, junto com os sistemas de informações gerenciais, junto com os sistemas de automação de escritórios, o SAE. Os sistemas de automação de escritórios, eu havia dito para vocês, que são compostos por processadores de textos e planilhas eletrônicas, com os quais profissionais aqui da área gerencial ou tática fazem síntese de dados, né, para tomar decisão. Mas essa síntese de dados mesmos, elas vão ser mais vistas nos sistemas de Business Intelligence, que vão ser sistemas que vão compor os sistemas de suporte aos executivos, que vão atingir o mais alto escalão da empresa, né, aqui o topo da pirâmide da empresa, né, e são esses executivos que vão tomar decisões a longo prazo. O Business Intelligence, como a gente comentou nas aulas anteriores, eles vão juntar dados de todas essas camadas de softwares, já vou apresentar no próximo slide, né? Todas essas camadas de software, para fornecer dados mais próximos ao conhecimento, dados mais próximos à tomada de decisão por executivos, né? Então, lembrando, esse aqui foi um slide que a gente viu na aula retrasada, e na aula passada eu apresentei esse slide para vocês. Olha só, é basicamente o mesmo slide do anterior, só que eu mostro os
softwares, os sistemas, né, dispostos aqui em camadas. Então, como eu acabei de comentar com vocês, numa camada mais básica, numa camada mais operacional, a gente tem o ERP, né, que vai desde a área de suprimentos até aqui vendas e marketing, onde ele se relaciona com o CRM e vai até o pós-venda. Aqui, numa parte que abrange desde a parte de suprimentos, o Supply Chain Management, que já avança um pouquinho o nível gerencial estratégico, e no nível aqui mais superior, no nível mais estratégico mesmo, olha só, a gente tem o Data Warehouse que vai ser um banco de dados, que vai ser um repositório para todos esses dados dessas camadas de software da empresa. E esse banco de dados é o que vai alimentar, vai ser o filtro, vai ser a base, né, para todo o processamento de dados que vai compor o BI. O BI, por sua vez, como nós comentamos no nosso último encontro, vai ser composto por vários relatórios gerenciais, relatórios em forma de gráficos, em formas de velocímetros, por exemplo, que vão mostrar não só o andamento da empresa em tempo real, como também vão ter a possibilidade de traçar um futuro para a empresa. Tudo bem? Bom, nesta aula a gente vai terminar esse esquema que eu apresentei para vocês, focando aqui as duas pontas. Do lado de cá, integrando com a empresa na área de suprimentos, finanças, né, o B2B e o EDI, duas siglas importantes no nosso contexto, que nós vamos discutir nesta aula. E aqui, no lado de cá, integrando com clientes, o B2B, B2C, né, B2B, quando o seu cliente é uma empresa, pessoa jurídica, B2C, quando o seu cliente é um consumidor final, e EDI, que eu também vou falar, que vão ser redes de integração entre negócios de empresas. Tá? Então, essa vai ser o que nós vamos discutir nesta aula. Preparados? Preparadas? Então, como continuamos na metodologia online, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Então, vamos lá. Os sistemas interorganizacionais, que levam a sigla SEO, né, eles seriam basicamente os sistemas que envolvem o e-commerce, o comércio eletrônico da empresa. Nesta parte, nós vamos ter o comércio eletrônico feito entre empresas, que é o B2B, né, que é a sigla de Business to Business, e o comércio eletrônico feito entre empresas e consumidor final, que será o B2C. Né? Nós também vamos ter uma outra possibilidade de B2B, né, chamada EDI. O EDI, eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês, é a sigla de Electronic Data Interchange, intercâmbio eletrônico de dados, que é feito de uma maneira um pouquinho mais manual, mas mesmo assim eletrônica, né, para permitir, para viabilizar o business to business. Tá? Mas começando, olha só, o business to business, né, como definição aí entre os teóricos da nossa área, ele acontece com a intensificação da concorrência, né? E essa intensificação da concorrência, ela gerou uma inovação entre as empresas, né, que acabaram não podendo mais se virar sozinhas, né? Hoje em dia as empresas, para competir no mercado, para enfrentar a concorrência, para ter visibilidade, para diminuir a escassez de produtos, como eu também comentei na aula passada, elas precisam formar uma corporação virtual, ou seja, uma junção de empresas que ora fornecem e ora recebem produtos, e essa junção de empresas, essa corporação virtual, vai ser chamada de business to business. Né? Então, business to business vai ser então uma rede gigante, né, de empresas, ora fornecedores, ora distribuidores, ora clientes, que vão usar a internet, né, o B2B pressupõe o uso da internet, ou outros meios de comunicação, como uma plataforma de negócios, como uma plataforma de negociação, e não só negociação, mas também colaboração, né, troca de informações e também que vai viabilizar a concorrência entre empresas. Então esse é o conceito basicamente discutido por vários teóricos, é o conceito de B2B. Tá? Continuando, olha só, de uma maneira mais simples, o B2B é basicamente o comércio eletrônico, onde tanto compradores como vendedores são empresas, pessoas jurídicas, né? Porque a gente vai ver daqui a alguns slides que quando o comprador é pessoa física, aí a gente vai estar falando de B2C, né? Business to Consumer. Mas o B2B
ele cobre então uma ampla variedade de aplicações. Não é só troca de produtos não, mas troca de produtos, informações, serviços e toda essa ampla variedade de aplicações, ela vai permitir às empresas formarem relacionamentos eletrônicos, né, com clientes, distribuidores, parceiros, fornecedores, entre outros sócios, né? O B2B, business to business, então como negócios entre empresas, né? Ele começou a ser medido lá atrás, em 1999, quando vocês ainda estavam nascendo, né? E nesse glorioso 1999, olha só, foram apontadas negociações lá nos Estados Unidos, apenas nos Estados Unidos, na ordem de 145 bilhões, né, de dólares. Então, a gente já falava de 145 bilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia do crescimento do B2B ao longo aí desses quase 20 anos, né, em 20 anos, olha lá, em 2018, imaginem só vocês, de 145 bilhões de dólares, o B2B girou 9 trilhões de dólares. E isso só nos Estados Unidos. Seria mais de 3 vezes, né, o nosso PIB aqui no Brasil, né? E quando a gente fala de 9 trilhões de dólares no B2B, a gente está englobando tudo que é negociado também no B2C, né, Business to Consumer, tudo que está sendo negociado no Supply Chain Management, né, via ERP. Nós estamos falando de EDI, que eu vou falar no finalzinho dessa aula. Nós estamos falando dos pregões eletrônicos, dos leilões eletrônicos, também chamado de e-procurement, que é quando as empresas, quando os business, né, oferecem produtos ou serviços ao governo, que é uma outra sigla, mais uma, olha só, a B2G, Business to Government, né? E o que acontece? Então, nesse negócio entre empresas, nós temos, como eu já havia comentado com vocês, o supply chain, por exemplo, né, que vai gerenciar contratos de fornecimento, onde, por exemplo, a gente tem aqui, como nesse slide aqui, a Goodyear, né, fornecendo pneus para Volkswagen, onde você tem contratos de fornecimento de produtos ou serviços, no caso aqui produtos, contratos regidos aí, feitos, celebrados num período muito longo, Então, nesse período, a Goodyear, por exemplo, se compromete a fazer uma entrega X de pneus para a Volkswagen, e caso ela não consiga cumprir essa entrega, ela paga multas assim violentas de grande, porque é a Volkswagen que vai atrasar a entrega de veículos no mercado. E como eu comentei para vocês nas aulas anteriores, hoje em dia nós vivemos num mundo onde a concorrência é acirrada, e desta forma, se faltar carro da Volkswagen no mercado, ninguém vai ficar esperando, vão comprar carro da Ford e assim por diante, né? Então, a gente já vou demonstrar esse avanço aqui do business to business, mas quando nós falamos hoje de negócios eletrônicos, eles são assim gigantes, né? Gigantes. Olha só, a expectativa que o crescimento do B2B na internet seja 10 vezes maior que o B2C. Ou seja, o B2B, que é uma parte que a gente não vê, né? Ele é 10 vezes maior do que o B2C. Eu vou dar aqui 2 exemplos para vocês. Vamos supor, bom, hoje está todo mundo comprando no B2C, né? Hoje você faz compras de supermercado, compras no comércio, só no comércio eletrônico, porque você está aí de quarentena na sua casa. Mas olha lá, até então, você ia, por exemplo, fazer suas compras do mês, suas compras da semana, no Extra supermercado. Olha lá, aí você chegava lá no Extra com o seu carrinho, você ia colocando produtos na prateleira lá do seu carrinho. Aqueles produtos que você colocava na prateleira, eles são produtos que você está comprando ali fisicamente, você não está comprando no B2C, mas eles foram comprados no B2B. Né? Ninguém fez compras manuais, né? Os fornecedores do Extra não fazem vendas manuais ao Extra. Né? Todos os produtos que estão na prateleira do supermercado, a grande maioria dos produtos que estão na prateleira de um supermercado, por exemplo, como o Extra, né? Da Companhia Brasileira de Distribuição, eles foram adquiridos via supply chain. Eles foram adquiridos via contratos de fornecimento. Desta forma, aquilo que você compra no físico foi adquirido no virtual. Né? Por esse motivo, né, o B2B ele é muito maior do que o B2C. Outro exemplo é um veículo.
Se você vai numa concessionária comprar um veículo, zero, né? Você não está comprando na internet, você está comprando na concessionária, você está efetuando uma compra física, uma compra tradicional, numa loja. Mas aquele veículo que você está adquirindo, ele foi montado, né? Porque hoje nós temos montadoras, nós não temos mais fábrica de automóveis, nós temos montadoras que, como o próprio nome diz, compram matérias-primas, compram peças e insumos, tudo via internet, como eu estava dando o exemplo anterior da Goodyear versus a Volkswagen. E aquele carro que é comprado no B2B, aquele carro que é montado então no B2B, ele é vendido no mercado físico quando você vai numa concessionária comprá-lo. Então, por esses motivos, é que o B2B é tão maior do que o B2C. Tudo bem? Então, olha só, o B2B ele vai oferecer para as empresas um acesso rápido a informações, né? A internet ela surge, antes de tudo, como um meio para a troca de informações sobre produtos, clientes, né? Mas também a internet evolui para a área de vendas, né? O e-commerce está aí que não nos deixa mentir, para a área de marketing. Cada vez mais o marketing digital vem avançando. Hoje nós não temos mais um marketing eficiente sendo feito no rádio, TV ou jornais e revistas. Hoje o marketing eficiente é aquele marketing feito na internet ou nas redes sociais, onde você tem um marketing que é feito para você, né, um marketing feito direcionado para você, para a sua necessidade, com base no seu histórico na navegação, com base nas suas características. Né? Hoje a gente costuma dizer, né, parece que é brincadeira, mas é uma verdade muito grande, que o Google conhece mais você do que sua mãe, o Google conhece mais você do que sua esposa, o Google conhece mais você do que você mesmo. Né? Então, o B2B também vai ser um leque muito importante para fornecedores, né? Fornecerem seus produtos de maneira eletrônica, competidores, para você fazer inventários e assim por diante. Né? E por que nós falamos tanto de sistemas de informações? Né? Por que nós falamos tanto de B2B nessa questão que envolve a tomada de decisão? Porque o B2B na internet, como todos sabemos, eu já comentei várias vezes aqui no nosso curso, ele vai reduzir custos de compras, de marketing, também de vendas e também vai aumentar a eficiência da logística, né, e das vendas. Então, por isso é que as empresas correm tanto atrás, as empresas tentam se informatizar tão rapidamente, tentam investir em tecnologia, porque vejam só o verbo empregado, investimento. Não é gasto em tecnologia, é um investimento. Porque no curto, médio e longo prazo, os investimentos em tecnologia vão sim contribuir para uma redução significativa de custos, que vai ser a chave para as empresas sobreviverem, especialmente na realidade que nós estamos vivendo hoje. Olha só, empresas que não investiram em tecnologia, empresas que não investiram no B2B, né, no negócio entre empresas e também no B2C, hoje estão à beira da falência, porque não tem como colocar seus produtos no mercado, né, uma vez que elas estão se vendo obrigadas a trabalharem de portas fechadas. Então, aquelas empresas que já há anos investiram em tecnologias, investiram em B2B, investiram em B2C, hoje elas continuam funcionando quase que normalmente. Né? Vamos lá. Quando eu falava então que o B2B, né, nos Estados Unidos girava em torno de 9 trilhões, olha lá, esse aqui é um gráfico que demonstra. Em 2012, eles estavam batendo quase 5 milhões. Em 2018, eles quase que dobraram a 9 milhões. Quando eu estou falando, desculpa, trilhões, é a coisa maior, né? 9 trilhões, gente. Quando eu estou falando 9 trilhões de dólares, é uma cifra que a gente não consegue imaginar. A gente não imagina. Se você multiplicar isso aí por 5, que é a cotação hoje mais ou menos do real, você vai ter aí 45 trilhões de reais. Nossa! Pensa aí que o PIB brasileiro gira em torno de 9 trilhões. Meu Deus do céu. Né? Então você vê aí que isso daí inclui o quê? Inclui vendas nos sites da web, no websites, inclui os leilões eletrônicos, os pregões eletrônicos, quando as empresas oferecem produtos e serviços para o governo, inclui as negociações entre empresas, né, as redes internas entre as empresas, o B2B, inclui o EDI e que eu vou falar no final da aula. Então, você vê que é um crescimento muito importante. E aqui é interessante, eu chamo a atenção para vocês
né, a importância da nossa área de tecnologia, porque é uma área que vem crescendo mais do que proporcionalmente do que qualquer outra área dentro da empresa, e é uma área que com certeza vai dar empregos, vai dar oportunidades importantes aí para vocês. E cada vez mais, como nós falamos ainda lá atrás nas aulas presenciais, a empresa precisa daquele cara com formação em gestão, com formação na área administrativa, mas que também entenda de tecnologia. Saiba discutir B2B, saiba discutir supply chain, saiba discutir CRM, saiba discutir todas essas siglazinhas que a gente vem ao longo das aulas desenvolvendo e apresentando para vocês. Tá? Por isso que é importante o conhecimento que a gente comenta aqui nas aulas. Tudo bem? Continuando, olha só. Então, quais seriam as finalidades do B2B? Por que as empresas, então, implantam o business to business, né, em seus negócios? Olha só. Primeiro, vendas. Realizar vendas. Quando o seu cliente é pessoa jurídica, então o seu objetivo de se conectar com o seu cliente, através de sistemas de informações, é fazer vendas. E aqui, meus queridos, aqui, minhas queridas, é importante enfatizar o seguinte: eu não estou falando de vendedor vendendo produtos para comprador. Eu estou falando de sistema vendendo produtos para sistema. É o sistema da sua empresa vendendo os produtos para o sistema da empresa que é seu cliente. Tudo bem? Não existe aí grande interferência humana. Mas como assim o sistema vende automático? Sim, você vai celebrar contratos de fornecimento a longo prazo, área estratégica da empresa, supply chain, ou CRM, e a partir daquilo ali os sistemas vão automatizar completamente essas áreas de vendas e de compras. Né? Você vai ter sistemas que vão ter a possibilidade de fazer a tomada de preços automática, você vai ter sistemas que vão ter módulos, aplicativos de inteligência artificial que vão poder tomar decisões sobre qual o melhor fornecedor, qual aquele fornecedor que tem o melhor preço, o melhor prazo, as melhores condições de negociação e até sobre qualidade, Isso aí é uma parte que ainda, talvez, nos dias de hoje ainda precise um envolvimento humano, precise uma interferência humana, mas no futuro próximo, um futuro próximo ou já realidade, né, gente? Através do histórico de fornecimento, através do histórico dos produtos fornecidos, o sistema já vai poder tomar a decisão qual é o melhor fornecedor. Né? E com isso você está automatizando completamente a área de vendas, ou seja, onde você tinha lá um pelotão de 20 vendedores, você vai precisar de só um, né? Só um vendedor sênior para comprar aquilo que não é cotidiano da empresa. E também vai automatizar a parte de compras, como eu estava falando, né? Fazendo cotações automáticas, fazendo a dedução qual é o melhor fornecedor, né? E aí a gente está falando não só compras de materiais produtivos, mas especialmente, é uma realidade já de longa data, talvez muitos de vocês vão se ver aqui, empresas que fazem negociação de materiais de escritório, por exemplo, com Calunga, sei lá, e a Calunga vai fornecendo ao longo dos anos, aí, ao longo do período, os materiais de escritórios de acordo com a sua necessidade. Né? Já existem depósitos automatizados que têm aí um controle patrimonial automático, ou seja, você sabe a todo instante quanto é que você tem no seu estoque, através de sensores nas prateleiras, através de prateleiras automatizadas, e esse teu estoque com sensores está conectado diretamente com o teu fornecedor, que vai te fornecer insumos ou materiais de escritórios, materiais de limpeza, automaticamente, sempre que os seus materiais chegam num ponto de pedido, chegam no estoque mínimo. Isso aí a gente comentou até nas aulas presenciais. Né? E acima de tudo, o B2B, a finalidade inicial do B2B, como eu já falei inclusive nessa aula, vai ser fornecer um fluxo de informações entre as organizações. Como eu falei agora há pouco, cotação de preços, prazo de pagamento, prazo de entrega, logística e assim por diante. Então essas são as principais finalidades do B2B nas empresas. E quais são os tipos? Né? Quais são os tipos de B2B? A gente tem o B2B mais assim tradicional, o B2B mais comum entre empresas,
que é aquele realizado pelos vendedores, né? Vendedores, ou seja, você vai vender para o seu fornecedor, o teu sistema vai vender para o sistema do fornecedor da sua empresa os produtos, né? Isso aí é muito semelhante ao que é realizado na venda para consumidor final, né? Você vai ter lá os seus produtos disponíveis no estoque, né? Os sistemas dos seus fornecedores vão lá checar o seu estoque, o que você tem disponível e efetuam as compras, né? Efetuam as compras. Então, nesse caso, o que acontece? Você vai ter a necessidade de integrar as informações aos sistemas dos clientes. Tá? Você vai fornecer informações e você vai fornecer informações dos seus produtos aos seus clientes. Tá legal? Um outro tipo de B2B é o contrário. É o contrário. É quando os seus compradores vão até o seu sistema. Né? Os seus compradores vão até o seu sistema. Quando você oferece, quando os seus compradores fazem isso daí, você vai ter então o e-procurement, que são os leilões reversos, tá? Os leilões reversos. O e-procurement, ele também é gerenciado pelo Supply Chain Management, né? E neste caso, você vai ter a necessidade de integrar suas informações aos sistemas do fornecedor, tá? Do fornecedor, porque é ele que vai até você, né? E você tem aí o tipo mais comum nos dias de hoje, né? E eu peço para vocês abrirem os olhos para esse tipo mais comum, que esse tipo mais comum é o tipo que nós estamos vendo das empresas líderes no segmento, que é o realizado por intermediários. Quando eu estou falando de intermediários, só para dar um spoiler, olha só, eu estou falando, por exemplo, de Uber, eu estou falando de Airbnb, eu estou falando de Amazon, eu estou falando de empresas que são apenas marketplaces. Ou seja, não estou falando de empresas que têm estoques ou empresas que produzem alguma coisa. Eu estou falando apenas de empresas que unem os desejos de fornecedores aos desejos dos compradores, aos desejos dos clientes, né? E fazem o intermédio, fazem a intermediação entre compradores e entre clientes, levam comissões, às vezes de ambos os lados, ou seja, fatura, sem ter ativo algum, né? Quando eu falo de Airbnb, eu estou falando da maior empresa de transporte de pessoas, né? E hoje a gente já fala transporte também de alimentos, né? Que não tem um veículo, não tem uma frota, né? Quando eu falo de Airbnb, eu estou falando da maior empresa de acomodação, da maior empresa de hospedagem do mundo, que não é proprietária de nenhum hotel, não é proprietária de nenhum quarto, sequer nenhum quarto, né? A Amazon também é outro grande exemplo, né? Nós estamos falando da maior empresa de varejo do mundo, né? Que não é proprietária de nenhum livro, não é proprietária de nenhum CD, nenhum DVD, nenhum artigo eletrônico que é comprado lá na Amazon. A Amazon simplesmente une fornecedores a clientes num site já muito tradicional, num site que existe desde 1994, antes da gente nascer, e que conta com toda essa reputação, né, para ter a credibilidade de clientes e fornecedores, né? Então esses são os marketplaces. Nós temos os leilões normais ou reversos, que não deixam de ser realizados por terceiro, que não deixam de ser marketplace. Aqui a única diferença é que você não vai ter um preço fechado, mas se você vai ter um robozinho, né? Você pode ter um robozinho que vai dando ofertas, né? E nesse caso, quando você tem... Qual é o grande segredo dessas empresas que eu acabei de citar para vocês? É software. Essas grandes empresas, elas têm software. Elas têm software que integram as informações de tanto de clientes como de fornecedores, né? Então esses são os tipos de B2B, né, que a gente tem nos dias de hoje. Realizado por vendedores, quando a gente integra as informações dos clientes, realizados por compradores, quando a gente integra informações nos fornecedores, e realizados por intermediários, por marketplaces, empresas digitais, onde você vai integrar de ambos os lados. Tudo bem? Então, seguindo aqui. Vamos falar agora um pouquinho sobre o Business to Consumer, o B2C. O B2C, que é outro sistema interorganizacional, é a sua lojinha eletrônica, tão necessária nos dias de hoje. Olha lá, o B2B, como a sua lojinha eletrônica, para muitos
né, para aqueles mais leigos, é a parte visível do negócio, né, a parte visível do seu negócio, a parte visível do seu e-business, do seu negócio eletrônico. É como se fosse aí no cotidiano, né, aquela gíria é a ponta do iceberg, né, ou seja, a lojinha virtual que vende para o consumidor final, né. E por que pessoas, né, começaram a implantar o B2C aí em meados dos anos 90, ou seja, há mais de 20 anos, né? Para poder atender um número limitado, teoricamente, de clientes, né? Porque às vezes os sites congestionam, né? Podem congestionar, né? Em um determinado período de tempo, que vai de 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, você tem a sua loja aberta 24 horas todos os dias, né? Não há limite de volume de produtos, ou seja, na internet, no e-commerce, que é onde ocorre o B2C, né? No e-commerce, você vai ter aí todas as empresas podendo comercializar todos os produtos, né? E aí, mais uma vez, o exemplo da Amazon. A Amazon, ela surgiu com o nome de Amazon Books, que, como o próprio nome dizia, só vendia livros. Amazon Books. A livraria Saraiva, aqui no Brasil, foi a mesma história. Surgiu como Livraria Saraiva. Depois a Amazon Books se transformou em apenas Amazon e a livraria Saraiva apenas em Saraiva, né, .com, ambas.com. Por quê? Porque chegaram à conclusão, né, que na internet todo mundo pode vender tudo. Ou seja, uma livraria pode vender produtos alimentícios, uma livraria pode vender eletrodomésticos, né, e uma livraria pode vender qualquer coisa. Né? Então não há limite de volume de produtos, né, que uma loja possa oferecer. Né? Não há limite. Né? E, né, o B2B, o e-business, né, ele vai ser visto hoje como um termo mais amplo. Né? Mais amplo, como eu falei com vocês, ele é muito maior do que o B2C. Né? Mas não dá para dar uma aula dessa, né, sem comentar sobre B2C, né, em função do B2B. Né? Então, não sei se ficou muito claro para vocês, mas sempre que eu falo de B2C, eu estou falando de e-commerce. Né? E-commerce. Quando eu falo de B2B, eu estou falando mais de e-business, né? Negócios entre empresas, empresas digitais e comércio digitais, ou seja, negócio entre empresa e um consumidor final. Tá legal? É importante dizer, né? É importante concluir que para que o e-commerce aconteça, né, a gente tem que ter o B2B. Tudo bem? Então olha lá, só para aqui explicar em forma de desenho, né, graficamente. Olha só, gente, esse aqui é um iceberg, né? Essa aqui é a foto de um iceberg, né? Só para vocês entenderem quando a gente fala muito aquele negócio, é só o pico do iceberg, é só o topo do iceberg, é só a ponta do iceberg. Olha lá, esse aqui é um desenho é uma foto de um iceberg. Olha o que você tem para baixo aqui. Né? Quando o Titanic bateu aqui na pontinha, ele só bateu aqui numa pontinha, né? Fica afiado isso aqui. E agora com o descongelamento, aí, com o aquecimento global, né, a gente está vendo lá nos mares do norte cada vez mais a incidência de icebergs, né, passeando por aí. Mas olha o que você tem por baixo. Então, olha, por baixo seria então, você tem muito mais do que você tem aqui por cima. Né? Então, por baixo seria o B2B, o e-business, e aqui no topo do iceberg, a ponta do iceberg, é o B2C, o e-commerce, é a parte visível do negócio. É o que consumidores e clientes finais estão vendo do negócio. Mas para que aquilo aconteça, você tem que ter tudo isso aqui embaixo. Ficou mais claro agora, gente? Ficou mais claro? Então, continuando a nossa aula. Olha lá. Falando um pouquinho mais sobre B2C, então. A venda direta de empresas para os consumidores. Tá legal? De uma maneira bem simples, de uma maneira mais clara. Olha só, tem um faturamento aqui nos Estados Unidos, lá em 99, faltou aqui 99, desculpa, gente, de 400 bilhões, né? E aqui no Brasil, 69 bilhões, né? Para vocês terem uma ideia aí de como foi isso tudo em 2018, né? Para vocês terem uma ideia de qual o tamanho, né, de Brasil versus Estados Unidos. E aqui são 400 bilhões de dólares, né, e aqui 69 bilhões de reais. Né? Então, se você quiser comparar com isso, divide aqui por 5 ainda. Né? Então, olha lá, quando eu estou falando de business to consumer, eu estou falando de empresas, olha lá, sei lá, Ponto Frio, Casas Bahia, que hoje estão juntas, hoje todas fazem parte
da Companhia Brasileira de Distribuição, que além de Ponto Frio, Casas Bahia, também é formada por Extra, Compre Bem, Pão de Açúcar, né, que é o mais conhecido, é o mais famoso, né, às vezes a Companhia Brasileira de Distribuição é sinônimo de Pão de Açúcar, e diversas outras empresas que giram na órbita desses grandes varejistas como empresas de apoio, empresas que seriam financeiras, bancos, locação de automóveis, concessionárias e por aí vai. Né, por aí vai. Então, de um lado, vão ser grandes empresas atuando na internet, vendendo produtos para você. Olha lá que menino bonito. Olha lá, beleza. Então, olha só. Continuando, nós temos aí, então, outras variações. As siglas não seriam, então, só B2B e B2C. Eu já até falei um pouquinho, né? Dei um spoiler aí do B2G, que seriam empresas para o governo, né? Empresas para o governo. E aí tem outras, né? Nós temos o C2C, né? Que é o Consumer to Consumer, né? Que seria consumidores vendendo diretamente para consumidores. Ou seja, você não tem empresas pessoa jurídica, né? Você não tem pessoa jurídica. E consumidores para consumidores é o exemplo que acontece aí no OLX, né? Quando você no enjoei.com, no Mercado Livre, quando você pega aquela sua tranqueirinha lá na sua casa, aquilo ali que você pega como tranqueirinha, né? Você não quer mais, que você já enjoou, como o próprio nome diz aqui, né? E você coloca à venda e você acaba vendendo, ou seja, você não é empresa, quem compra também não é empresa, mas o fato é que esse mercado tem crescido bastante, ele já começa a ficar aí, criar importância dentro da economia nacional. Olha só, o C2C, né, enquanto o B2C cresceu 8% em 2018, né, o C2C teve um crescimento de 62%, desculpa, entre 2016 e 2017, né? Entre o início de 2016 até o final de 2017, ou seja, início de 2018, né, com cerca de 25,7 milhões. Né? É o mercado de pulgas, gente, é o mercado de pulgas eletrônico. É gente vendendo obras de arte, joias, sei lá, relógios, né? Produtos que não deseja mais, brinquedos, roupas, acessórios. É uma gama violenta de categorias de produtos vendidas entre consumidores. Né? E para vocês terem uma ideia, por exemplo, o eBay, né, que é o mais tradicional de todos, que é o avô de todos esses daí, o eBay surgiu em 1994, gente. E a primeira coisa vendida no eBay foi um apontador laser quebrado. Acreditem se vocês, se alguém quiser pode dar uma pesquisada na internet. Primeira coisa vendida no eBay foi um apontador laser quebrado. Ou seja, você imagina que aquela tralhazinha não tem interesse algum, ninguém vai querer comprar um apontador de laser quebrado, mas existem acumuladores de tudo. Né? E o cara descobriu, o proprietário do eBay descobriu que o comprador era um colecionador de apontadores lasers, quebrados ou não. Imaginem vocês. Né? Então tem gente para tudo. Inclusive, a gente não faz ideia aqui no Brasil que nós temos de sacoleiros eletrônicos, que nós temos de pessoas que compram e vendem na internet e sobrevivem disso. Né? Quantas pessoas que sobrevivem disso, né? Vendendo e comprando na internet. Olha lá. Você tinha uma moda, né? Que explodiu aqui no Brasil há uns anos atrás, que era o B2C, né? Business to Consumers. São os grupos de compra que tinham Groupon, né? E outros por aí afora, né? Peixe Urbano, né? Por aí afora. Então, esses grupos de compras, Groupon ou Peixe Urbano, eles só funcionavam quando atingia uma meta de venda. Quando a meta não atingia, o dinheiro era devolvido e a compra cancelada. Então, esse tipo de modalidade só funciona se você tiver poucos players, se você tiver poucos compradores no mercado. Porque se você tiver muitos vendedores, o que vai acontecer? Ninguém vai conseguir atingir a meta de vendas. E à medida que ninguém atinge a meta de vendas, você deixa o seu consumidor assim, meio desgastado, meio desgostoso, né? E com isso você perde reputação, você perde visibilidade, né? Mas é uma outra metodologia que existe, B2Cs. Guardem isso, né? E o EDI? O EDI
seria uma plataforma, né? Também a EDI é a sigla de intercâmbio eletrônico de dados. É uma plataforma assim anterior ao B2B, para que empresas negociassem entre si, para que empresas comprassem de fornecedores e vendessem para empresas clientes, isso antes da internet, isso antes do B2B. Eu estou falando de negócio para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de e-business, quando a gente fala de negócios eletrônicos, eu estou falando de coisas que surgem, que existem antes de internet, tá? Antes de internet. E o EDI é o exemplo. Olha lá, o EDI, ele nada mais é do que uma maneira estruturada e eletrônica das empresas enviar e receber informações, né, referente às operações de compra e venda, né, operações comerciais entre empresas. O EDI, ele vai implicar então na transferência de informações sem interferência humana. Aliás, tudo que nós estamos falando na aula de hoje é sem interferência humana, né? Ou seja, isso trata-se de computadores conversando com computadores, como eu já falei. Né? Exemplo de informações transmitidas via EDI, né? Então vão ser empresas que mandavam dados e pedidos, mas mandavam via redes remotas, ligação, por exemplo, computador com computador, sem internet. Você pode ter, por exemplo, quando você faz uma redezinha Wi-Fi dentro da sua casa, você pode se conectar aos computadores dentro da sua casa sem ter uma internet. Tá? Acho que alguém já deve ter feito isso por aí. Então, o que nós estamos falando é exatamente disso. Seriam redes de empresas. Quando eu falo de EDI, é algo anterior à internet. Eram basicamente redes de empresa, conexão empresa com empresa, diretamente, né? Onde eram transmitidos dados de pedidos, notas fiscais, boletos de cobrança, tudo isso aí de maneira automática, né? E é lógico que, mais uma vez, olha lá, nesta época, mesmo antes da internet, já se sabia que transmitir informações eletronicamente já reduzia custo de comunicação e a quantidade de possíveis erros. Então, meus queridos, minhas queridas, quando nós estamos falando de tecnologia na tomada de decisão, nós estamos falando não só na redução de cargos, não só na redução de custos, mas principalmente na redução de erros. Porque o que acontece? Quanto mais interferência humana, infelizmente, mais a possibilidade da incidência de erros. Tá? Então, computadores podem efetuar tarefas rotineiras de maneira muito mais rápida do que a gente e com muito menos erros. Isso aí nós falamos nas primeiras aulas ainda presenciais, né? Olha só, então como eu estava comentando com vocês, o EDI, Intercâmbio Eletrônico de Dados, é um modelo anterior à internet, né, onde a comunicação de dados é realizada através de empresas especializadas, né, em intermediários eletrônicos. Mais uma vez, intermediários eletrônicos. Então, se você está achando que o negócio de Uber, Airbnb, Amazon também é uma coisa nova, também não é uma coisa nova. É uma coisa que começou ainda na década de 70 e se desenvolveu muito na década de 80 no mundo, né? Ou seja, empresas especializadas que faziam, né, esse meio de campo, né, entre quem comprava e quem vendia ou quem trocava informações. Ou seja, você vai ter uma empresa, né, que faz o meio de campo, né, que recebe as informações, né, e transforma essas informações de uma maneira que a outra empresa possa entender. Isso aí é feito através de uma rede interna entre empresas, uma rede privativa entre empresas, chamada também de VAN, Value Added Networks, ou redes de valor agregado. O que acontecia aí, vocês podem estar perguntando, nossa, por que uma empresa não podia se conectar diretamente com outra para trocar essas informações? Por que ela precisava de um intermediário? Porque nesta época, a maioria das empresas tinha sistemas diferentes. Sistemas ERP, olha lá, por isso que eu já posso me sentir à vontade de falar com vocês, olha só, diferentes. E sistemas ERPs desenvolvidos muitas vezes dentro da própria empresa, ou seja, cada empresa tinha o seu ERP. Logo, o ERP de uma empresa não conversava com o ERP de outra empresa, né?
Então, existe uma incompatibilidade muito grande. É por isso que você tinha que ter um intermediário, né, um intermediário eletrônico aí, para fazer essa conversão e reconversão de dados. Hoje em dia, olha só, a maioria das empresas trabalha, por exemplo, com SAP, o tal do SAP, que muitos falam. Então, quem trabalha com SAP não precisa mais de EDI, porque o SAP é SAP. Né? Então, você vai ter uma padronização de dados, né? E todo mundo vai conversar com todo mundo de maneira direta. Né? O que você tem ainda outros sistemas pequenos, geralmente as pequenas e médias empresas, que ainda precisam dessa conversão. Mas hoje em dia o SAP ele cresceu tanto, ele se desenvolveu tanto, que o próprio SAP, os próprios sistemas pequenos, já fazem o que o EDI fazia no passado. Olha só, então, tentando aqui fazer de maneira, em forma de desenho, né? Desenhando então. Olha só, você vai ter aí um supermercado, né? Que vai mandar pedidos para você, né? Que vai mandar pedidos para você. Né? Só que ele não vai mandar pedidos diretamente para você, porque o supermercado usa um sistema e você usa outro sistema. E o teu sistema não conversa com o sistema do supermercado. Então você vai ter uma van, uma rede de valor agregado, né? Um intermediário eletrônico aqui de informações, que vai receber esse pedido do supermercado no sistema do supermercado e vai converter o pedido para o teu sistema, né? Seja qual for o teu sistema. Aí você vai fornecer o produto e você vai fornecer a nota fiscal para o supermercado. Você vai fornecer no sistema do supermercado? Não, você vai fornecer no teu sistema. É este intermediário eletrônico que vai converter a nota fiscal do teu sistema para o sistema do supermercado e vai fazer a integração, que vai receber a nota no padrão dele e vai fazer a integração automática. Então você percebe que hoje, né, aliás, hoje não, me desculpas, já de longa data, né, grandes volumes de negociação já podem ser feitos de maneira eletrônica, né, sem a interferência humana, ou seja, só software. Quando você tem sistemas compatíveis, é o B2B, que eu expliquei bastante aqui no começo da aula. Quando você não tem sistemas compatíveis, você vai ter o EDI. E o EDI, intercâmbio eletrônico de dados, vai ser essa conversão, reconversão. Aqui eu dei um exemplo bem simples, né, entre o supermercado e você, por exemplo. Você fornecendo produtos para um supermercado. Mas essa rede pode ser ampliada. Eu posso ter aqui um banco, né, você vai fornecer o boleto para o banco no teu sistema. O banco, por sua vez, isso acontece muito, tem um sistema próprio que não vai ler o teu sistema, então você vai precisar de um intermediário para converter o teu padrão no padrão do banco. Quando o teu cliente paga para o banco, o banco também vai fornecer a informação de que aquele boleto foi pago, mas vai fornecer no padrão dele. Então você vai precisar de alguém que converta do padrão do banco para o seu padrão. E assim essa rede, né? O EDI foi um campo muito promissor, foi um campo muito fértil para muitos programadores, analistas de sistemas aí nos anos 70, 80, até início dos anos 90. Aí deu muito emprego. Porque, como eu comentei com vocês, não existia padronização de software. Hoje, com a padronização de software, hoje todo mundo no SAP, ou todo mundo no TOTOS, todo mundo no Proteus, né, você tem uma facilidade muito maior de troca de informações para automação de negócios entre as empresas, automação do seu B2B. Né? Então, olha lá, alguns exemplos de utilização no EDI, já há muitos anos atrás, são os processos de reposição automática de estoques em supermercados, como eu acabei de exemplificar para vocês, e como eu falei na aula, né? Olha lá, quando eu estou falando de extra supermercados, eu estou falando de uma empresa que compra eletronicamente dos seus fornecedores. Né? Os computadores desses supermercados percebem que estoques em determinado produto estão abaixo de um nível, né? Porque você vai ter prateleiras com sensores eletrônicos, você também pode ter uma coisa chamada etiqueta de radiofrequência, etiqueta de RFID, né, que vai detectar onde que o produto está. Então, depois que o produto é passado no caixa, ele sai do seu estoque. Hoje em dia, aliás, você tem lá na Europa muitos supermercados que nem caixa tem mais. Quando você pega o produto na prateleira e você sai do supermercado, né, o supermercado já sabe que aquele produto saiu, já sabe quem é você pelo reconhecimento facial,
já tem o teu cartão de crédito cadastrado em seus sistemas e já faz a cobrança automática. Você não precisa sequer mais dos caixas no supermercado, né? Então, quando os computadores percebem desta maneira que o teu produto está abaixo do nível crítico, automaticamente enviam um pedido de compra ao fornecedor através do EDI. O computador fornecedor recebe aquele pedido já convertido, né, de acordo com o seu padrão do infomediário, do intermediário eletrônico. O computador do fornecedor então vai disponibilizar o produto para faturamento. Após a emissão da nota fiscal e do carregamento do caminhão, é enviada ao supermercado a informação de que a respectiva carga também será entregue. Então hoje, também esqueci de comentar, toda a parte de logística também é automatizada. Não é à toa que tanta gente está aí estudando logística, né? Porque os sistemas de informações também são muito impactantes na tomada de decisão nesta área de logística, que hoje é toda automatizada, seja pelo EDI, seja pelo B2B. Né? Avançando, estamos chegando no final, para a alegria de muitos, para a alegria de muitas. Olha só, então o EDI, como eu comentei com vocês, ele é muito utilizado também não só em supermercados, mas na indústria automobilística, onde grandes montadoras também enviam eletronicamente os pedidos de reposição para empresas produtoras de autopeças. Eu estava falando lá da ligação entre Volkswagen e Goodyear, né? Hoje é B2B, né? Porque ambas, Volkswagen e Goodyear, têm SAP, mas no passado, quando essas empresas não tinham SAP, quando o SAP também nem sempre existiu, tá, gente? SAP é anos 90. Então, antes dos anos 90, quando essas empresas não tinham SAP, quando essas empresas tinham sistemas desenvolvidos por elas, né? Sistemas de informações desenvolvidos por elas, e que, por sua vez, esses sistemas não conversavam com sistemas de terceiros, não conversavam com sistemas de fornecedores ou clientes, então você tinha necessidade de fazer esse EDI. Então o EDI, como eu comentei no início, é uma sigla pouco conhecida, e ela é pouco conhecida porque ela já deixou muito de ser utilizada, à medida que hoje você tem uma compatibilidade maior de sistemas que trabalham com, sei lá, com banco de dados Oracle ou Java, né? Hoje a linguagem Java é uma linguagem que se tornou padrão para o desenvolvimento de softwares, e isso tudo ajuda na padronização, isso tudo também ajuda de maneira indireta no comércio, na conexão de empresas. Olha só, então só terminando, aquele esqueminha que eu montei no começo, olha lá, com isso a gente já entendeu, olha lá, em 2 aulas, onde eu falei largamente, onde eu falei detalhadamente, todas estas siglazinhas para vocês. Eu espero que essas 2 últimas aulas tenham trazido assim bastante conhecimento para vocês. Eu espero que essas aulas tenham trazido bastante diferenciais competitivos e que agora, com todos esses conceitos de ERP, CRM, Supply Chain, Data Warehouse, Business to Business, B2B, B2C, EDI e outros também comentados no decorrer da aula, a gente possa trazer então esses diferenciais competitivos para que vocês possam discutir melhor, não só em entrevistas de emprego, mas sim também com seus gestores ou até com seus funcionários. Tá legal? Gente, aqui está a referência bibliográfica utilizada para a elaboração dessas aulas. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Essa semana nós teremos mais uma atividade. E esse foi o professor Wagner Tufano e mais uma aula à distância. Obrigado a todos, obrigado a todas e até nossa próxima aula.